Olá, seja bem-vindo ao CH2. E hoje o conto é desse livro aqui, Pandêmico Antologia. Esse livro reúne vários contos com vários autores diferentes sobre a nossa pandemia recente. E o que vou contar aqui é do autor Nando Rodrigo, chamado Medo Atrai Medo. Deixarei o link do livro na descrição. E lembrando, tem essa versão impressa, mas também tem a versão do Kindle. E a versão do Kindle é bem baratinha, né? É bem mais barata. Então eu vou deixar esses dois links na descrição e também deixarei o Instagram do autor. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Em março de 2020, o professor de língua portuguesa ministrava uma aula sobre figuras de linguagem em uma sala da primeira série do ensino médio. A porta da sala permanecia fechada até ser escancarada e uma mulher de meia idade, de cabelos ruivos, entrava na sala. Pessoal, vamos todos embora. Estão dispensados. Sua voz saiu de maneira ofegante. Era perceptível um certo assombro na face da mulher. Os alunos começaram a fechar os cadernos e guardar todos os seus pertences da mochila. Ficaram assustados, porém ninguém se atreveu a perguntar do que se tratava aquela dispensa. O professor tomou a frente. Márcia, o que está acontecendo? O governo do estado determinou quarentena para todo mundo. Não podemos ter aulas presenciais. O risco de pegar o vírus na China é muito grande. A resposta da coordenadora afetou ainda mais os alunos. Algumas garotas soltaram gritinhos e todos aceleraram em guardar seus pertences para sair o mais rápido possível da escola. Em poucos minutos, a escola se esvaziou. Estudantes, professores e outros funcionários deixaram seus postos. O que era um lugar movimentado e cheio de vigor tornou-se vazio e esquecido. O tal vírus da China, chamado de coronavírus, começou a ser observado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan. A princípio havia poucos casos, contudo, essa doença mostrou-se extremamente contagiosa, pois passou de pessoa para pessoa e em poucos meses alastrou-se por diversos países, causando diversos sintomas dos contaminados, tais como febre, tosse, perda de paladar e olfato, dores, diarreia e podendo causar até a morte em vários casos mais graves. Infelizmente, a morte não livrava o paciente do vírus. A pessoa continuava contaminada, sendo assim, a família, além de sofrer com a perda do ente querido, ainda sofria por não poder fazer um funeral decente para uma despedida eterna. Esta foi a notícia mais ouvida em todo o mundo. Não entendo o motivo de fechar as escolas. Não há nenhum caso de coronavírus na cidade, disse Leandro. Complicado, viu? E eu terei que trabalhar em casa. A empresa também foi obrigada a fechar. Aliás, todos os comércios estão fechando as portas. Agora é proibido trabalhar. Nunca imaginei que veria trabalho se tornar um crime. O dono da empresa será multado caso abra as portas. As únicas exceções são mercados e farmácias, respondeu Matheus. O absurdo, absurdo. Estamos no interior de São Paulo, sem caso algum. Mas existe algo muito pior. O quê? Há uma infinidade de pessoas na capital vindo para o interior. Entendo que querem fugir do vírus, porém, e se estão contaminados, passarão este vírus adiante para a população do interior e não há nenhuma restrição que impeça a entrada deles na nossa cidade. Só espero que essa quarentena não dure tanto tempo. Pois é, mas seus alunos certamente ficarão felizes em não terem de ir para a escola. Alguns sim, outros se assustarão demais. Percebi na expressão que cada um demonstrou assim que foram dispensados da aula. Li, tenho que ir. Depois preciso conversar mais sobre o meu treinamento. Naquela noite, Leandro teve um sonho. Não era um simples sonho. Foi visitado por seu protetor espiritual. Isso costumava acontecer quando o professor estivesse em iminente perigo. Seu protetor pediu para que fosse seguido. Não falava, na verdade, nunca havia falado. Apenas mostrava o caminho ao longo do percurso. Imagens começavam a somar. A primeira foi da escola. Os alunos estavam alegres no pátio. Muito conversavam, outros comiam. Uma visão de rotina escolar na hora do intervalo. Logo adiante, as coisas mudaram. Os estudantes, antes com um semblante alegre, agora se transformaram.
Seus olhos mudaram de cor, eram avermelhados e todos ficaram com uma expressão séria. Subitamente, uma sombra envolveu toda a escola. Era muito escura, a claridade desapareceu. Tudo ali foi coberto pela escuridão. Socorro! O professor reconheceu a voz. Vinha de dentro da sombra. O grito era contínuo e cada vez mais ensurdecedor. Leandro foi tentar ajudar. Contudo, seu protetor o puxou e uma voz veio em sua cabeça e dizia: ainda não. 2 meses se passaram e um piscar de olhos. A crise do vírus se alastrou cada vez mais com o tempo. Antes não havia casos da cidade no interior. Hoje existem centenas de contaminados no interior. Os que não se contaminaram com o vírus adquiriram certos transtornos psicológicos, pois não podiam trabalhar. Muitos foram demitidos, empresas declararam falência, a economia despencou. O governo liberou fundos para auxiliar na compra de comida dos trabalhadores autônomos. O valor era pequeno, mas importante para muitas famílias. Nesse tempo, muitas pessoas diziam que a população se tornaria mais empáticas, ajudaria mais o próximo, seria menos egoísta. Porém, eram só palavras. O que mais acontecia era indivíduos pensando em si mesmo, tacando foda-se para o outro. Pois produtos como álcool em gel, que se tornaram extremamente necessários para a higienização das mãos, eram vendidos a preços altíssimos pelos estabelecimentos. O estoque acabava muito rápido. A população com maior poder aquisitivo comprava de grande quantidade, enquanto aquela que vivia com a miséria de salário, na maioria das vezes, não conseguia comprar nenhum, ou pelo fato de estar muito caro, ou por ter esgotado das prateleiras. O mundo se transformou em um caos. Pessoas pensavam apenas em sua sobrevivência. Pessoas famosas aderiram a uma campanha nas redes sociais. Dizia o seguinte: ajude o vírus a não circular. Fique em casa. Tal classe sempre teve muito dinheiro. Com certeza souberam investir para sobreviver a uma calamidade como essa. No entanto, esqueceram da população mais pobre que precisa trabalhar todos os dias para ter o que comer em casa. Essa parte da sociedade, inclusive a maioria do país, ou trabalhava arriscando ser contaminado, ou permanecia preso em casa vendo a si mesmo e seus familiares morrerem de fome. Evidentemente que o primeiro caminho era a melhor opção. O vírus se espalhou em pouco tempo em todos os cantos do Brasil. A quantidade de mortos já passava dos 100 mil. Uma grande parte da população ainda desrespeita todas as regras criadas para conter a disseminação dessa praga, assim como as escolas, academias e todo tipo de estabelecimento comercial considerado não essencial foram proibidos de abrir. Festas também eram proibidas e muita gente montava sua festinha particular ou até festas clandestinas, e com a irresponsabilidade desses indivíduos, o vírus ficava cada vez mais difícil de ser contido. Após 6 meses de pandemia, houve uma pequena queda de contaminados. Com isso, foi permitido que alguns estabelecimentos voltassem a funcionar com um certo limite de pessoas e sempre com todos os cuidados de higienização possíveis. O uso de máscaras era obrigatório até em locais abertos. Bares, restaurantes e academias voltaram a abrir. Contudo, as escolas não podiam reabrir. A única biblioteca da cidade também não. As aulas voltaram, porém, de forma online. Infelizmente, um método que não conseguiu atingir todos os alunos, já que muitos não possuem acesso à internet ou nem têm nenhum tipo de aparelho tecnológico. Com isto, foi proibida a reprovação dos alunos. O estudante podia ficar sem ir para a escola ou sem acessar nenhuma videoaula. Passaria do mesmo jeito para o ano seguinte. A vacina só foi autorizada para aplicação 1 ano e meio depois do início da pandemia no país. Pouco antes de Leandro tomar a vacina, foi atingido por uma imensa dor no estômago. O resfriado começou a surgir também. Desconfiou que estivesse contaminado. Dirigiu-se a uma farmácia para fazer o teste e, infelizmente, suas suspeitas se confirmaram. O teste deu positivo. Não acredito. Daqui uma semana poderia ter tomado a vacina. O professor se isolou no quarto, usava máscaras e luvas quando precisava utilizar o banheiro e para comer levava seu prato ao quarto. Isolou-se de todo o contato humano. Não queria contaminar seus pais, muito menos o irmão. Leandro aproveitou esse tempo para ler alguns livros. Tinha muitos. Não conseguia resistir a uma promoção da Amazon. Foram tempos extremamente difíceis. O atestado de 9 dias se transformou em 19. Leandro piorou ainda mais, mesmo tomando todos os remédios com o passar dos dias. Até seu treinamento com energia não fazia mais efeito. Não sentia cheiro das coisas, tinha dificuldade para respirar. Mal ficava em pé, já sentia um cansaço muito grande. Era como se já tivesse corrido 10 quilômetros.
Também perdeu o paladar e tinha muita febre. Uma determinada noite passou muito mal. Sua mãe ficou desesperada, estava em grande aflição. O filho não aguentava mais de dor e queria desistir, ir para o outro lado da vida, mas a mãe prontamente chamou uma ambulância. Leandro foi atendido e levado para o pronto-socorro da cidade e lá ficou 2 horas na fila de espera. Quando foi atendido, já era 1 hora da manhã. No atendimento, ele contou: não consigo mais respirar direito, mal consigo me alimentar ou ficar em pé. Como 2 colheres de comida e é um sofrimento para engolir. Você está se entregando. Não se entregue para a doença. Tem que forçar a comida. Se não comer, ficará fraco e seus sintomas irão piorar. Vou te dar um soro para a dor com mais alguns remédios. E não se esqueça do meu conselho. Coma e beba bastante líquido. O professor ficou no corredor tomando o soro. E de lá viam-se cômodos com pacientes contaminados. O lugar em que Leandro permaneceu sentado era de frente com um quarto em que havia 2 idosos internados, ambos contaminados pelo vírus. Encontrava-se em um estado lamentável de profundo desespero. Um deles clamava toda hora por ajuda. Para fugir daquela visão, o professor afundou o rosto nos braços. Realmente preciso melhorar. Seguirei o conselho da médica. Não posso ficar daquele jeito, disse ele para si mesmo. Na manhã seguinte, a mãe de Leandro saiu para comprar remédios. A maioria deles tinham preços bastante elevados. Dentre os remédios e injeções, todo o gasto totalizou em R$ 2.000. As injeções ele mesmo aplicava. Era da barriga, usava bombinha de ar a cada 5 horas e ingeria os remédios, cada um com um horário específico. Leandro até perdeu a conta de quantos medicamentos tomava no dia. Mas em poucos dias, seu rosto voltou a corar, antes de expressar a aparência de um moribundo. Após ter terminado todos os remédios, voltou ao médico, que examinou atentamente e concluiu: você já está bem melhor. Lembro de como estava quando apareceu aqui na primeira vez. Não está mais contaminado. Talvez sinta um certo desconforto nesses primeiros dias. Peço que faça o seguinte exercício de respiração. Vai puxar o ar pelo nariz, segure alguns segundos e solta pela boca. Lentamente. Ao mesmo tempo, fará o seguinte com os braços ao respirar e expirar. O médico mostrou os movimentos com os braços enquanto falava. Tais movimentos consistiam em levar ambas as mãos até o peito para respirar e levar as mãos para frente, como se estivesse empurrando alguém na expiração. Quantas vezes tem que fazer isso? O máximo de vezes possível. E na segunda-feira poderá voltar a trabalhar. Muito obrigado, doutor. Leandro se despediu do médico e voltou para casa. Dessa vez, a volta às aulas foi ao contrário para Leandro. Os professores sempre retornavam antes para o planejamento. Os alunos apareciam depois, mas pelo fato de ter ficado doente, retornou após a vinda dos alunos. O tempo estava indefinível. Era uma manhã fresca e úmida, onde a grama e os caminhos farfalhavam com folhas murchas e o frio do céu azul estava parcialmente encoberto por grandes nuvens cinza-chumbo que pronunciava chuva abundante. Por isso, ao chegar à escola, o professor não sabia se ia chover ou não. Bem-vindo de volta, professor, exclamou a coordenadora Márcia. Muito obrigado. Antes de ir para a aula, preciso te passar algumas informações. Venha até minha sala, por favor. Ambos seguiram pelo corredor e entraram pela terceira porta à direita. Era uma pequena sala com uma escrivaninha, um armário na lateral esquerda e uma prateleira ao lado da porta. Ambos se sentaram um de frente com o outro. Não quis se incomodar com o que estava acontecendo com a escola no tempo em que estava de atestado. Porém, agora é necessário que saiba. Aconteceu algo muito grave. Na verdade, é algo que está persistindo quase todos os dias. Conte-me logo. Nossos alunos ficaram quase 2 anos sem ter aulas presenciais e agora que voltaram, alguns deles estão apresentando um comportamento estranho. Não sei bem o que é. Já pedimos aos responsáveis que encaminhassem para um profissional, porque o Estado não fornece nenhum psicólogo para a gente. Enfim, peço que tenha muita paciência. Parece que nesse período de pandemia desenvolveram algum tipo de transtorno. Uns gritam, outros caem no chão e se contorcem, mas em pouco tempo voltam ao normal. Os pais disseram para não nos envolver, pois isso tornou algo normal para eles. Estou boquiaberto. Normal? Que tipo de pais são essas pessoas?
Acalme-se. Nossos alunos são adolescentes e menores de idade. Os responsáveis têm autoridade. Vamos fazer o que eles pediram. Não nos meteremos. Apesar de não concordar, seguirei com suas ordens. Fazer o quê, né? A primeira aula do professor Leandro daquele dia era na segunda série do ensino médio. Quando entrou na sala, sentiu um vento cortante passar por seus cabelos cacheados. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. A sala toda respondeu com tamanha sincronia que parecia um coro musical. O professor percebeu que grande parte dos alunos o fitavam, mas não de forma amigável. Alguns apresentavam um aspecto melancólico, outros expressavam raiva. Todos estão bem? Melhor impossível. Novamente a resposta foi em conjunto. Para os alunos novos, eu sou o professor Leandro, dou aulas de língua portuguesa. Como estou voltando praticamente hoje, faremos apenas uma retomada do que vocês lembram, para assim eu poder montar as próximas aulas a partir de onde paramos. Estávamos estudando figura de linguagem. Interrompeu uma aluna que estava sentada na primeira carteira da fileira do centro. Ela tinha cabelos encaracolados e cortados até os ombros. Seus olhos eram castanhos. Porém, Leandro teve uma breve impressão de que eles se tornam avermelhados ao encontrar-se com seu olhar. Ok, vamos iniciar os estudos das figuras de linguagem. O professor pegou uma caneta e começou a escrever na lousa. O título foi escrito na cor vermelha. Logo em seguida, escreveu a palavra metáfora, na cor preta. Ia começar a explicar, quando subitamente ouviu um rugido feroz vindo do fundo da sala. Leandro se virou rapidamente e percebeu que todos os alunos continuavam com os olhares fixos nele, com exceção de um garoto da última carteira que rugia ferozmente. Fui obrigado a não me intrometer, mas será impossível ministrar uma aula com esse barulho. Pode explicar, conseguimos prestar atenção, nossa audição é bastante aguçada, disse a menina da primeira carteira. Mas como? Isso mesmo que o senhor ouviu. Nesse momento, Leandro se recordou de um sonho que teve há quase 2 anos. Lembrou-se de ouvir um pedido de socorro e era exatamente daquela garota que falava com ele num tom arrogante e hostil. Em nenhum momento reclamei do barulho. Eu consigo te ouvir. Aliás, todos nós conseguimos. Bianca, pode me explicar o que está acontecendo? Nada demais, estamos aqui para aprender e é só nos ensinar. O professor vislumbrou um sorriso de triunfo vindo daquela adolescente. Olhou ao redor da sala e percebeu que todos os outros estudantes possuíam a mesma expressão no rosto. Para ele, aquela atitude era de extrema intolerância e deboche, e odiava se relacionar com pessoas debochadas. Decidiu manter a calma e continuar com a explicação, porque nada havia a ser feito. Subitamente, Bianca arrastou a carteira para a frente. Se Leandro não tivesse desviado, teria sido atingido, pois a carteira foi empurrada com tanta força que bateu na parede e quebrou uma parte da madeira em uma das pontas. A expressão do professor se tornou séria ao encarar Bianca. Contudo, a garota parecia perdida em devaneios. Não olhava para ele, não olhava para ninguém. De repente, a adolescente caiu no chão de maneira sobressaltada. Gritava e se remexia. Sai daqui, sai de mim! Foi nesse momento que Leandro finalmente conseguiu ver. Não existia distúrbio psicológico algum naquele lugar, mas sim uma legião de espíritos malignos. Imaginou que, pelo desconhecimento do assunto por parte dos pais, exigiriam que tratassem normalmente seus filhos, como se não houvesse nada de errado. Aceite, aceite, bradou o garoto do lado da Bianca. Não! Enquanto o caos acontecia dentro daquela sala de aula, o professor aproveitou o momento para usar seu celular e mandar uma mensagem de texto. Logo no início, escreveu com extrema urgência em caixa alta. Aceite, esse corpo não é mais seu. Uma voz grave masculina saiu da boca de Bianca, porém não era mais dela. Leandro percebeu que os olhos da garota se tornaram avermelhados, então a voz do sonho voltou em sua cabeça e ao mesmo tempo vários berros surgiram das salas ao lado. Todos os demônios decidiram se manifestar naquele momento. A escola não era mais uma escola, parecia um pandemônio e os professores não tinham autorização para intervir nos assuntos. Caso algum profissional se envolvesse, um ou mais pais poderiam processá-lo, ou seja, o professor seria processado por ajudar. Bianca estava lutando, tinha uma parte de sua consciência ativa, mas não o controle do seu corpo. Quando conseguia, perdia em questão de segundos. O demônio que a possuía era muito mais forte.
Sai de dentro de mim, sai, sai. Ela continuava aos berros. Queria se libertar. Uma garota forte que não admitia ser dominada. Após enviar uma mensagem de urgência, Leandro abriu a mochila e tirou um pacote plástico. Iniciou um pequeno processo de prisão temporária para os demônios. Espalhou sal grosso e algumas ervas nas janelas e na única porta da sala. Os estudantes demoraram para perceber porque ficaram prestando atenção na agonia de Bianca e bradando para ela aceitar. O que você fez? Perguntou um dos alunos ao professor. Correu em direção ao inimigo, que permanecia parado do lado de fora da sala. Porém, foi impedido por algo invisível. Era como se fosse uma parede, impossível de enxergar, que o prendia na classe. Você sabe que isso não vai durar muito tempo. Quando eu sair daqui, vou estraçalhá-lo. Pouco tempo é suficiente. Ao dizer isso, correu para as outras classes, a fim de jogar sal grossos e ervas em todas as portas e janelas. Mateus procurou imediatamente se apaziguar diante do susto que levou com a mensagem de seu amigo. Dizia o seguinte: extrema urgência. Venha para a escola, preciso de ajuda. Traga seus itens de magia. Mas antes, preciso que desligue todas as câmeras da escola e dê a todos os funcionários da escola uma bela soneca. No carro, o homem conectou seu notebook na rede da escola. Para ele, sendo um hacker profissional, em pouco tempo conseguiu desligar todas as câmeras da instituição. Logo em seguida, começou a preparar o feitiço do sono. Para isso, usou algumas ervas em um pequeno caldeirão. Amassou-as com uma pequena colher de pau. Para finalizar, precisou sair do veículo porque existia o risco de acontecer um incêndio caso fizesse no carro. Aproveitou que a rua da escola estava vazia. O prédio situava-se em um bairro pouco movimentado. Assim, Mateus colocou o recipiente na calçada e ateou fogo. Nesse momento, começou a mentalizar para onde o encantamento deveria ser direcionado. Acho que peguei o jeito, já que foi a segunda vez que faço esse feitiço e deu certo, pensou ele. Ficou contente por isso. Utilizou o método que lhe fora ensinado por Leandro. Abriu o porta-malas do carro, de lá tirou uma mochila e guardou os itens que acabará de utilizar. Andou em direção ao portão da entrada da secretaria da escola. Antes de entrar, ouviu gritos e mais gritos. Alguns eram constantes e outros não. A partir disso, compreendeu do que se tratava a mensagem do amigo. Leandro, Mateus chamou o amigo assim que entrou na instituição de ensino, usou seu tom normal de voz. Se falasse muito baixo, Leandro poderia não ouvir, e teve medo de aumentar o tom e as pessoas que gritavam chegassem até ele. Continuou andando cautelosamente. Olhou para a secretaria e logo viu duas funcionárias daquele setor debruçadas na escrivaninha. Entrou no pátio e vislumbrou o amigo despejando sal grosso em uma porta. Finalmente, essa foi a última classe, exclamou Leandro. O que está acontecendo? Você chegou. Mateus percebeu que o professor suava e sua voz parecia cansada. Conta logo, o que é isso? Os alunos estão possuídos. Temos que fazer um exorcismo. Necessito da sua ajuda. Por que não disse isso por mensagem? Por que não disse o que era? Não havia tempo. Escrevi rapidamente da maneira mais legível possível. Ok, vamos começar. Teremos 2 trabalhos. Um portal foi aberto aqui. Temos que fechá-lo e ao mesmo tempo fazer o banimento desses demônios. Então, dividiremos o trabalho. Fique tranquilo. Eu estarei no convívio para fechar o portal e você fará o banimento. Vamos iniciar. Leandro abriu a mochila que o amigo trouxe. Tirou de lá uma panela, algumas ervas, álcool e fósforo. Jogou as ervas que consistiam em sálvia arruda e folhas de eucalipto. Misturou-as e adicionou álcool. Todas as salas estão infestadas de demônios. Você não conseguiria fazer o banimento sem a ajuda do seu protetor. Invoque-o. O professor tirou outro item da mochila. 2 caixas de incenso e alguns incensários. Dirigiu-se para a primeira classe, acendeu um e deixou em frente à porta. Continuou seguindo o corredor e fazendo o mesmo procedimento para as salas seguintes. Enquanto isso, Mateus se sentou no chão embaixo de uma árvore para invocar a ajuda espiritual de seu protetor. Cerca de 10 minutos depois, Leandro se sentou no chão embaixo da mesma árvore que o amigo estava. Do mesmo momento em que Mateus se levantou, sentia-se confiante e capaz de fazer qualquer coisa. Pegou a panela em que continha as ervas e iniciou seu longo caminho até o banimento da primeira sala de aula.
Bateu o fogo no objeto que segurava e entrou na primeira classe. Uma professora se encontrava deitada no chão sobre a escrivaninha. Os alunos faziam grandes manifestações, berravam e se debatiam. Com a entrada de um homem estranho na sala, todos ficaram em silêncio e começaram a encará-lo. Mateus não deu atenção e iniciou o trabalho de banimento, passando fogo pelo primeiro canto da sala atrás da porta. Os estudantes perceberam o que era e partiram para cima do homem. Contudo, foram impedidos por uma força invisível. O homem convoca seu protetor minutos antes. Assim conseguiu um campo de força energético para sua proteção para fazer o trabalho que lhe fora atribuído. Os alunos não desistiram, continuaram a atacar mesmo sem conseguir tocar um fio de cabelo do estranho. Alguns mudaram a estratégia e proferiram insultos. Seu preto imundo jamais conseguirá nos banir. Você é fraco, seu poder não é o suficiente. Apesar do homem se sentir muito mal com comentários racistas, procurou não dar atenção àqueles seres, porque sabia que eles estavam desesperados, uma vez que logo voltariam para o inferno. Leandro deixou o corpo físico sentado em posição de semilótus, encostado em uma árvore. Sua forma astral caminhava em direção ao lugar onde o portal havia sido aberto. Estava acompanhado, mas não por um ser maligno. Era seu protetor, voava acima de sua cabeça, pois ele se apresentava na forma de uma águia. Chegaram até o local, a mesma sala onde o professor tentava ministrar a aula alguns minutos atrás. E lá, todos os alunos fitavam assim que ele entrou. Onde está o portal? Perguntou Leandro. Mas como você? Bianca parecia incrédula ao dizer essas palavras, apesar de não ser a garota, mas sim um demônio que falava em seu corpo. Você não pode fazer nada contra nós, disse o outro aluno. Tenho o direito de pelo menos saber como começou tudo isso e por quê. Acho justo, já que logo será levado para o inferno conosco. Leandro não alterou nada em sua expressão facial ao ouvir a segunda parte da frase. Permaneceu sério e esperando uma resposta. Bianca abriu a boca para contar. Você deve muito bem saber que a lei do universo é simples e clara. Os seres humanos atraem tudo o que sentem, tudo o que desejam, tudo o que emanam, ou seja, o medo nos trouxe até aqui. O coronavírus surgiu de um país da Ásia e foi espalhado pelo mundo inteiro. A população se tornou cada vez mais egoísta. Os únicos com quem se importavam eram os da sua própria família. Sabe-se que isto é a mais pura verdade. Bianca faz uma pequena pausa. Esperava ver uma expressão de medo em Leandro, mas nada dele se alterou. Então continuou. O medo foi dispersado. A circulação de pessoas nas ruas se tornou proibida. A mídia trazia mais medo a cada dia, dizendo: ontem havia 10 pessoas contaminadas, hoje há 30. Hoje morreram 300 pessoas do país inteiro. E todos estavam contaminados pelo coronavírus. Logo, as pessoas tomaram esse medo para si. Casos de depressão, de ansiedade e síndrome do pânico eram cada vez mais frequentes. Está dizendo que vocês abriram esse portal pelo medo da população? A garota nos ajudou. Ela jamais faria isso. O sangue da menina é diferente. Sua avó era uma sacerdotista de uma elevada energia espiritual, mas a neta não sabia disso. É fraca, ansiosa. Assim, percebi que a melhor maneira de conseguir abrir o portal seria me aproveitar do medo dela e possuí-la. Compreendo. Infelizmente, ela ainda tem um espírito forte, por isso é tão difícil tomá-la. Um silêncio tomou conta da sala. Ouviu-se apenas o som do vento entrando pela porta. Os cabelos de Bianca voavam ao serem atingidos pelo pequeno sopro do vento. De repente, o olhar de Leandro mudou. Seus olhos se tornaram amarelos, com exceção da pupila. Do castanho mudou para o preto. Seus olhos refletiam a luz do dia. Deliberadamente, vários demônios guincharam alto e estridentemente porque notaram que o professor havia se fundido com seu protetor. Agora eram apenas um e, consequentemente, seu poder espiritual foi elevado. Está na hora de acabar com isso, disse ele. Bianca urrou. Todos os outros alunos avançavam para atacar Leandro. O homem, então, concentrou parte de sua energia em sua defesa. Asas enormes de águia surgiram em sua volta para impedir que fosse atingido. Eu não luto contra inimigos de carne e osso. Luto contra inimigos do mundo invisível. Já estou em minha forma astral.
Quero que deixe esses corpos para termos uma luta justa. Os demônios não deram atenção e continuaram atacando. Usavam os corpos dos alunos. Contudo, aqueles adolescentes não tinham se desenvolvido tão bem no quesito força. Assim perceberam que só havia um efeito positivo se Leandro também estivesse em sua forma física. Abandonaram os corpos e logo suas formas originais consistem em fumaças. Em instantes, a classe se encontrava coberta por fumaça negra e o único ponto de luz vinha de Leandro. Agora que deixaram os corpos dos inocentes, é a minha vez de atacar. As asas que envolviam o professor foram abertas. Seu olhar procurou os de Bianca, pois era a única pessoa que continuava possuída. Estava escuro, contudo a águia tem uma característica diferente dos humanos em relação à visão. É muito mais potente, algo peculiar aos animais de caça. Enxergou claramente a silhueta de Bianca em meio a toda aquela escuridão. Seus olhares se encontraram. Leandro notou uma certa tensão no rosto da aluna. Deixa, é uma ordem, ela berrou. Assim iniciou o embate entre todas as forças das trevas contidas naquele lugar e o professor. Só faltava uma sala para que Mateus terminasse de fazer o banimento por meio das armas. A última classe era, inclusive, a que seu amigo se encontrava em uma batalha espiritual. Ao entrar, a única pessoa que viu foi Bianca, que permanecia parada e encarando algo em sua frente que o homem não conseguia enxergar. Leandro percebeu a entrada do amigo na sala e identificou um certo transtorno no semblante dele. Havia passado por várias salas infestadas de espíritos malignos alimentadores de medo. É evidente que tenha sido atacado de várias maneiras. Por isso sua expressão era de cansaço e transtorno. Contudo, não se preocupou tanto porque a batalha estava praticamente ganha. Apesar de as insistentes tentativas dos seres malignos em derrubar o professor, nada conseguiu abatê-lo. Continuava vigorosamente em pé. Somente Bianca permaneceu no mesmo posto. Era justamente o ser que Leandro mais almejava enfrentar. Derrotando a cabeça do poder, todo o problema seria resolvido. Mateus iniciou o procedimento da sala passando fogo atrás da porta e seguindo para os outros cantos. Bianca se sentia encurralada. Já não conseguia mais elaborar ideias de contra-ataque. Só havia ela. Todos os outros estavam no chão. Enxergou uma brecha e usou isso a princípio para ganhar tempo. Subitamente, Mateus foi atingido por uma cadeira que o fez derrubar a panela flamejante. Contudo, antes de o fogo cair, já estava fraco. Isso ajudou a não causar nenhum incêndio, pois foi apagado apressadamente por Mateus. Sua escórdia, você é fraco, nunca conseguirá me derrotar, gritou Bianca, caminhando até Mateus, que continuava encolhido e amedrontado no chão. Não chegue perto de mim, seu ser desprezível. Nesse momento, Mateus se levantou e correu em direção à porta. Antes que saísse, foi atingido novamente por outra cadeira, fazendo cair em cima do sal grosso colocado na porta por Leandro. O homem se arrastou rapidamente para fora da classe, varrendo toda a proteção que impedia Bianca de sair daquele cômodo. Parece que o jogo virou, disse ela olhando para o professor. Bianca, eu sei que você está aí. Quero que lute, lute, lute com todas as suas forças. Dois corpos não podem ocupar o mesmo ambiente e há exatamente dois espíritos em seu corpo. Mostre quem tem o controle. Suas palavras são inúteis. As palavras de Bianca foram interrompidas quando a mão direita da garota se moveu e calou a própria boca. O espírito maligno percebeu que a garota iria lutar novamente. Usou a mão esquerda para segurar a direita. Você já era, esse corpo é meu agora. Sua voz parecia mais estridente e grave. Não, sai do meu corpo. Não, sai do meu corpo. Leandro reconheceu a voz da última fala. Era de sua aluna lutando para se libertar. Assim, aproximou-se da garota, abraçou-a e elevou sua própria energia, criando uma imensa luz dourada para forçar a saída do demônio do corpo da menina. Bianca, continue lutando. Lute, lute. Você está no controle. Tenho o controle do meu corpo. Eu tenho o controle do meu corpo. Eu tenho o controle do meu corpo. O espírito da garota entoava repetidamente essas palavras. Agora eleve sua frequência. Estou aqui te ajudando. Ele vai sair.
A aluna soltou um grito estrondoso e finalmente vomitou uma gosma preta, eliminando todos os seres tóxicos do seu corpo. A nojenta substância começou a se mover. Estava fraca por ter sido forçadamente a deixar o corpo que controlava. Eu ainda não acabei. A voz vinha da gosma, mas nenhum movimento da boca era visível. Você perdeu. Não tem forças para continuar. Desista de uma vez. Há um corpo mais forte lá fora esperando por mim. Ao dizer essas palavras, rapidamente se transformou em fumaça preta e levitou até sair da sala. Droga! Meu corpo está vulnerável lá fora, disse Leandro, seguindo a fumaça. A distância entre os dois era longa. A expressão do professor mudou de triunfo para horror, pois o demônio avançou muito e estava quase alcançando seu corpo. Não chegaria a tempo. De repente, uma chama azul surgiu e atingiu a fumaça. Isso a fez parar a poucos metros do seu alvo. Parecia petrificada. Novamente foi atingida pela mesma chama azulada, e na terceira vez começou a se desfazer em gosmas apodrecidas até desaparecer. Leandro continuou seu percurso até voltar ao seu corpo físico. Não acredito, que maravilha! Exclamou Leandro euforicamente. Eu não imaginava ter tanto poder assim. Acho que foi tanta pressão que não consegui pensar direito. Simplesmente ataquei e continuei atacando. Estaremos perdidos caso ele tivesse tomado seu corpo, disse Mateus. Enfim, vamos terminar, pois ainda não finalizamos o trabalho. Os dois homens caminhavam apressadamente para a sala onde Bianca se encontrava. O espírito mais forte acabará de ser derrotado, porém haviam demônios naquele lugar. Mateus inclinou para apanhar a panela e deixará abandonado em seu momento de desespero e fuga. Ateou fogo no recipiente e retomou o seu trabalho. Já o outro homem se dirigiu até a garota. Você está bem? Consegue levantar? Me sinto meio zonza. Logo ficará bem. Mas agora preciso da sua ajuda. Apaguei várias vezes, porém me lembro de quase tudo. Ok, tente se lembrar do lugar exato em que o portal foi aberto. Precisamos fechá-lo o quanto antes. Foi aqui. Onde? Bem onde eu estou sentada. Leandro ofereceu uma das mãos para que a menina se levantasse. Assim, enquanto Mateus ia terminando o banimento. O professor desenhou um pentagrama, estrela de 5 pontas no chão. Para isso utilizou o sal grosso misturado com arruda. Você usou sangue para abrir o portal? Sim. Pois bem, preciso dele para fechar. Apenas uma gota do centro do pentagrama. Quer que eu faça? Eu mesma farei. É minha responsabilidade. Estou ocupada por todos esses transtornos. Jamais se culpe por obras demoníacas. Bianca usou a ponta de um grampo de cabelo. Logo após tirá-lo, furou a ponta do dedo indicador esquerdo e deixou cair uma gota no meio da estrela. Mateus, sente-se do outro lado da estrela. Ambos os homens ficaram em posição de semilótus em uma volta do pentagrama. Fecharam os olhos e concentraram todas as suas energias para a finalização. Subitamente, um vento cortante passou por eles em direção ao pentagrama. Era como se fosse sugado pela estrela ao mesmo tempo. Um som ensurdecedor surgiu. Era um som hostil que obrigou os três a taparem os ouvidos com as mãos. Isso durou alguns minutos. Leandro, então, mencionou algumas palavras em idioma desconhecido pelas outras duas pessoas consistentes presentes no recinto. A cor branca do sal que predominava a estrela se tornou azul e simplesmente queimou. Queimou e evaporou. Portal selado. Temos que arrumar essa bagunça antes que todo mundo acorde. Após 2 horas, as aulas daquele dia terminaram. Bianca esperou até que todos seus colegas fossem embora para conseguir conversar com o professor a sós. O professor estava muito extasiada naquele momento, mas por favor me explique melhor como eu fui possuída por aquilo. Imaginei que você fosse perguntar outras coisas, como quem sou, como sei tudo o que fiz. Quando criança, minha mãe me contava histórias sobre a minha avó, mas nunca acreditei que fossem verdadeiras. No entanto, hoje tudo mudou. Sei o que ela era. Bianca, primeiramente, quero que me prometa que tudo que fizemos aqui não irá se espalhar. Ninguém além de você, meu amigo e eu pode saber. Fizemos o bem, mas aos olhos dos pais, autoridades e gestão, cometemos um crime. Pode ficar tranquilo, eu prometo. Caso contrário, jogarei um feitiço em você para que você perca a memória. Ao dizer isso, deu um pequeno sorriso. Primeiro gesto de alegria que demonstrou desde que voltou para a escola. Sou um mago.
Sua avó era uma sacerdotista. Quando decidimos trilhar esse caminho, não há mais volta. Não existe vida normal para nós. Diante disso, passamos a ser cada vez mais atentados por seres malignos. E quando treinamos a espiritualidade, passamos a ser cobiçados por demônios mais fortes. Eles sabem que nossa energia se eleva cada vez mais. E se conseguirem tomar isso de nós, tornar-se-ão mais fortes. O professor respirou fundo e continuou. Recentemente, temos vivido dias extremamente difíceis. O coronavírus espalhou medo em toda a população mundial, matou e ainda mata muita gente. Contudo, o que mais matou gente foi o medo. O medo de ser contaminado fez surgir a ansiedade, a depressão e outras crises. E tudo isso atrai energia negativa. Se você tiver prestado atenção desde que tudo isso começou, saberá que as primeiras pessoas a serem contaminadas foram as que pensavam nisso todo dia. As que perdiam o sono, as que passavam por crises de ansiedade, as que se entupiam de notícias negativas trazidas pela mídia. Já os indivíduos que focaram em outras coisas, liam um livro, por exemplo, demoraram para se contaminar ou nem chegaram a se contaminar. Por isso, sempre esteja bem consigo mesma, porque o medo atrai mais medo. Não deixe que o medo tome conta de ti. Isso é muito difícil. Alguma dica que possa me dar? Pesquise mais sobre inteligência emocional. Pratique e espalhe essa mensagem para quem tu conheces. E esse foi o conto de hoje.